Meu nome é Miriam Okofer, nascido em Pori, no estado do Delta, na Nigéria. Durante 14 longos anos, atuei como especialista em contaminação de dormitórios dentro de uma organização de feitiçaria conhecida como Caixão, que operava em toda a região do Delta do Níger. Minha função específica consistia em instalar altares invisíveis nos quartos de cristãos, utilizando objetos comuns do dia a dia, aqueles que jamais despertariam suspeitas. Esses altares não eram estruturas físicas, visíveis aos olhos humanos. Eram mecanismos espirituais que eu ativava, concedendo acesso legal para monitorar, atacar e afligir os fiéis exatamente onde descansavam. Minha habilidade era reconhecida, pois dominava o ofício com maestria. Fui treinada por bruxas veteranas, com décadas de experiência, que me ensinaram a identificar cristãos vulneráveis, estudar seus hábitos, analisar suas casas e, principalmente, seus dormitórios. Elas me mostraram como transformar objetos banais em armas poderosas e como erguer altares que permaneciam ativos por anos, sem que os crentes sequer desconfiassem de sua presença. Durante minha atuação nesse grupo, instalei pessoalmente altares em mais de 200 quartos de cristãos. Observei de perto enquanto adoeciam, buscavam ajuda em hospitais sem encontrar respostas, oravam e jejuavam sem obter libertação. Vi sua saúde se deteriorar ano após ano e sabia exatamente o motivo. O altar continuava lá, os portais permaneciam abertos. Enquanto essas estruturas espirituais existissem, aqueles fiéis jamais encontrariam cura. Mas Jesus Cristo me libertou. Agora, exponho os segredos do reino das trevas. Neste relato, revelo os 3 principais altares ocultos dos dormitórios de cristãos, responsáveis por mantê-los presos a doenças crônicas. São armadilhas que muitos enfrentam todas as noites, sem perceber, drenando sua vitalidade, bloqueando a cura e concedendo aos demônios o direito legal de afligir seus corpos com enfermidades que médicos não conseguem diagnosticar e remédios não conseguem tratar. Se você luta contra uma doença persistente, se já passou por diversos hospitais sem receber um diagnóstico claro, se toma medicamentos sem melhora, se reza e jejua sem resultados, se sofre com dores misteriosas que migram pelo corpo, este testemunho é para você. O que vou compartilhar explicará por que seu corpo está sob ataque e como eliminar esses altares de uma vez por todas. Vou começar explicando como funcionam os altares nos dormitórios, segundo as estratégias do Reino das Trevas. O quarto é o cômodo mais estratégico de uma casa. É onde você está mais exposto, onde dorme, sonha e seu espírito se encontra em seu estado mais vulnerável. Suas defesas caem, sua guarda baixa, e enquanto seu corpo repousa, seu espírito permanece ativo. É nesse momento que o inimigo age. Quando queríamos destruir a saúde de um cristão, não o atacávamos na igreja. Sabíamos que aquele ambiente, repleto de orações e da presença divina, tornava qualquer investida praticamente impossível. Também não os atacávamos durante suas preces, pois nesse momento os crentes estão protegidos, blindados, com sua autoridade espiritual ativada. Aprendemos da pior maneira que confrontar um cristão em oração era uma batalha perdida. Em vez disso, escolhíamos o momento em que estavam mais frágeis, enquanto dormiam, com a mente desligada e o espírito vulnerável. Era nossa janela de oportunidade, o instante perfeito para invadir e estabelecer nossas fortalezas. E o meio que usávamos para obter acesso eram os altares. Essas estruturas não eram construídas com as mãos, não exigiam intervenção física. Não entrávamos nos quartos para montar algo visível. Isso seria inviável. Em vez disso, aproveitávamos objetos que os próprios crentes já haviam trazido para seus dormitórios, itens em que confiavam, que usavam no cotidiano. Transformávamos esses objetos em armas espirituais contra eles. Uma vez que um objeto se tornava um altar, abria-se um portal, uma porta legal, um canal espiritual entre o mundo físico e o reino demoníaco. Por essa passagem, enviávamos doenças, aflições, enfermidades e todo tipo de tormento físico. O crente não fazia ideia do que estava acontecendo. Procurava médicos, fazia exames, tomava remédios, mas nada surtia efeito, pois a origem do mal não era natural, mas espiritual, e sua raiz estava no altar escondido em seu quarto. O altar nos dava acesso legal, e isso é fundamental compreender. No mundo espiritual, os demônios não podem atacar qualquer pessoa aleatoriamente.
Precisam de um fundamento legal, um ponto de entrada, algo que lhes conceda o direito de agir. E o altar no dormitório fornecia exatamente isso. Durante 14 anos, fui especialista em infiltração de quartos. Estudei os cristãos, analisei o que levavam para seus dormitórios e, quando identificava os objetos certos, estabelecia altares. Uma vez ativados, aqueles crentes começavam a adoecer e permaneciam doentes, independentemente de quantas orações fizessem, quantos jejuns praticassem ou quantas sessões de libertação frequentassem. A cura não chegava porque o altar continuava lá, o portal permanecia aberto. Agora, vou revelar os 3 altares mais poderosos que usávamos para manter os cristãos enfermos. O primeiro é o altar do espelho. Os espelhos não são apenas superfícies refletoras. No plano espiritual, funcionam como portais, portas de ligação entre o mundo físico e o mundo das trevas. Quando posicionados de determinada maneira no quarto, especialmente de frente para a cama, tornam-se altares ativos, usados por nós para monitorar, atacar e afligir os cristãos enquanto dormem. Vou explicar como isso acontece. Durante o sono, seu espírito permanece ativo, mesmo que seu corpo esteja em repouso. Você sonha, processa emoções e experiências, e fica espiritualmente exposto. Se houver um espelho voltado para sua cama, seu espírito é projetado nele todas as noites. Por essa projeção, conseguíamos acessá-lo. Monitorávamos seus sonhos, plantávamos imagens perturbadoras e enviávamos espíritos de enfermidade que entravam em seu corpo enquanto dormia, alojando-se em órgãos, articulações e sistemas específicos. Eu era especialista em altares de espelho. Fui treinada para identificar crentes que tinham espelhos de frente para suas camas e, ao encontrá-los, estabeleciam um altar espiritual naquele objeto. No momento em que o altar era ativado, a saúde daquele crente começava a se deteriorar. Surgiam sintomas inexplicáveis, fadiga persistente, dores que mudavam de lugar, doenças que os médicos não conseguiam diagnosticar. E o mais cruel é que o cristão jamais suspeitaria do espelho. Procurava hospitais, fazia exames, tomava remédios, mas a raiz do problema permanecia intocada. Espelho posicionado de frente para a cama, é hora de agir. Não se trata de superstição, mas de uma estratégia espiritual que o inimigo usa para manter acesso legal ao seu espaço mais íntimo. O quarto é o lugar onde você se despe, física e espiritualmente, onde baixa a guarda e se entrega ao descanso. É ali que as forças das trevas buscam estabelecer pontos de vigilância, e o espelho é uma das ferramentas mais eficazes para isso. Imagine uma câmera instalada no seu quarto, transmitindo cada movimento, cada respiração, cada momento de vulnerabilidade. É exatamente isso que acontece no mundo espiritual quando um espelho está voltado para a cama. Os espíritos de monitoramento não precisam de tecnologia, eles usam o próprio objeto como uma antena, um ponto de conexão entre o visível e o invisível. E o mais perigoso é que, na maioria das vezes, você nem percebe. Acha que é apenas um móvel, um detalhe de decoração, algo inofensivo. Mas no reino espiritual, aquele espelho é um altar ativo, um portal que permite que entidades observem, influenciem e até mesmo lancem ataques diretos contra sua saúde, sua mente e suas emoções. Vamos falar sobre o caso de Irmã Lúcia, uma missionária que dedicou anos de sua vida ao evangelismo em regiões remotas. Ela era conhecida por sua fé inabalável e sua capacidade de orar por horas sem se cansar. No entanto, por mais de 5 anos, lutou contra uma depressão profunda que nenhum tratamento médico ou espiritual parecia aliviar. Ela tomava antidepressivos, frequentava terapias, participava de vigílias de libertação, mas a escuridão dentro dela só parecia aumentar. O que ninguém sabia, nem mesmo ela, era que o espelho em seu quarto, posicionado logo acima da penteadeira, era o centro de um altar espiritual. Não um espelho qualquer, mas um que havia sido consagrado em rituais antes de chegar às suas mãos. No mundo espiritual, aquele espelho não refletia apenas sua imagem física. Ele projetava uma versão distorcida de sua identidade, alimentando dúvidas, inseguranças e um senso de fracasso que não tinha origem em sua realidade. Toda vez que ela se olhava, mesmo sem perceber, espíritos de condenação sussurravam mentiras em sua mente. Você não é boa o suficiente, Deus não ouve suas orações, sua vida é um desperdício. Com o tempo,
essas vozes se tornaram tão altas que abafaram a verdade da palavra de Deus em seu coração. Ela começou a evitar o espelho, mas o dano já estava feito. O altar continuava ativo, e a opressão espiritual só se intensificava. Foi apenas quando um líder espiritual visitou sua casa e, ao entrar no quarto, sentiu imediatamente o peso daquela atmosfera que a verdade veio à tona. Ele perguntou: Irmã Lúcia, há quanto tempo esse espelho está aqui? Ela respondeu que o havia comprado em um brechó anos atrás, sem pensar muito no assunto. O líder então explicou que, no reino espiritual, objetos de segunda mão muitas vezes carregam cargas espirituais de seus antigos donos, especialmente se foram usados em práticas ocultistas. Ele orientou que ela quebrasse o espelho ali mesmo, em nome de Jesus, e queimasse os cacos em um lugar seguro. Ela obedeceu, e no mesmo instante, sentiu como se um peso enorme fosse retirado de seus ombros. Nos dias seguintes, algo extraordinário aconteceu. A névoa que cobria sua mente começou a se dissipar. As vozes de condenação silenciaram. Pela primeira vez em anos, ela acordou com esperança. Os antidepressivos, que antes pareciam não fazer efeito, começaram a funcionar. Sua alegria voltou. Sua fé foi restaurada. No mundo espiritual, o altar havia sido destruído. O portal, fechado. E as entidades que antes tinham acesso livre ao seu quarto e à sua mente foram expulsas. Mas os espelhos não são os únicos objetos que podem se tornar altares espirituais. Qualquer item que ocupe um lugar de destaque no seu quarto, uma estátua, um quadro, um móvel antigo, até mesmo um tapete, pode ser usado como ponto de ancoragem para espíritos. O inimigo é astuto. Ele não precisa de grandes rituais para estabelecer um altar. Às vezes, basta um objeto que você comprou sem saber sua origem, um presente que recebeu de alguém com intenções ocultas, ou até mesmo algo que você mesmo consagrou sem perceber, como um espelho que você usa diariamente para se arrumar, mas que, no reino espiritual, se tornou um ponto de vigilância. Por isso, é fundamental fazer uma inspeção espiritual em seu quarto. Comece pelo espelho. Se ele estiver de frente para a cama, remova-o imediatamente. Não basta cobri-lo, é preciso tirá-lo do ambiente. Se não for possível removê-lo, quebre-o em nome de Jesus e descarte os cacos de forma segura. Em seguida, examine outros objetos. Pergunte-se: esse item tem uma história que eu desconheço? Ele veio de um lugar ou de uma pessoa que pode ter ligações com o ocultismo? Se a resposta for sim, livre-se dele. Não tenha medo de ser radical, lembre-se, o que parece inofensivo aos seus olhos pode ser uma arma poderosa nas mãos do inimigo. E não se engane pensando que isso é exagero. A Bíblia está repleta de exemplos de como objetos aparentemente comuns podem se tornar armadilhas espirituais. Em Deuteronômio 7, 25-26, Deus ordena que os israelitas destruam todas as imagens e objetos dos povos pagãos, pois eles seriam uma armadilha para eles. Em Atos 19:19, os novos convertidos em Éfeso queimaram livros de magia que valiam uma fortuna, porque entenderam que aqueles objetos davam acesso ao inimigo. Se até mesmo livros e imagens eram considerados perigosos, por que um espelho, que pode refletir muito mais do que sua aparência física, seria diferente? O quarto é o seu lugar de descanso, de intimidade com Deus, de renovação. Não permita que o inimigo transforme esse espaço em um campo de batalha. Feche os portais. Destrua os altares. E tome posse do que é seu por direito: paz, saúde e liberdade espiritual. Não espere até que os sintomas apareçam. Não espere até que a opressão se torne insuportável. Haja agora. Porque no reino espiritual, a prevenção é sempre mais poderosa do que a cura. Sofria em silêncio por causa desse tipo de armadilha espiritual. Conheci uma mulher chamada Ana, que por anos lutou contra dores crônicas inexplicáveis. Médicos não encontravam causa, exames não revelavam nada, mas a dor era real, latejante, persistente, como se algo a corroesse por dentro. Ela tomava remédios, fazia fisioterapia, buscava terapias alternativas, mas nada trazia alívio duradouro. Até que um dia, durante uma ministração de libertação, o Espírito Santo revelou algo que ela jamais imaginaria: seus sartvatis.
Ana usava o relógio inteligente 24 horas por dia, inclusive para dormir. O aparelho monitorava seus batimentos cardíacos, sua respiração, seus ciclos de sono, e, sem que ela soubesse, também monitorava sua vida espiritual. Na dimensão invisível, aquele dispositivo não era apenas um acessório tecnológico. Era um sensor espiritual, um ponto de conexão direta com forças que se alimentavam de sua energia vital. Cada noite, enquanto ela dormia, espíritos de enfermidade se alinhavam em seu corpo, usando as frequências emitidas pelo aparelho como uma ponte. Eles não precisavam de permissão explícita, o simples fato de o objeto estar em contato constante com sua pele já era um convite aberto. Quando Ana ouviu a revelação, sua primeira reação foi de incredulidade. Como um relógio pode me adoecer? Pensou. Mas a dor era real demais para ignorar a possibilidade. Naquela mesma noite, ela tirou o Sartvates e o deixou em outro cômodo. Não foi uma mudança fácil, ela havia se acostumado a depender dele para tudo, desde medir seu sono até receber notificações. Mas algo extraordinário aconteceu. Na primeira noite sem o aparelho, ela dormiu profundamente pela primeira vez em anos. Na manhã seguinte, acordou com uma leveza que não sentia há muito tempo. E, ao longo das semanas seguintes, a dor começou a diminuir. Não desapareceu de uma vez, mas foi se tornando cada vez mais fraca, até sumir por completo. O que Ana não sabia é que, no reino espiritual, objetos que monitoram funções vitais do corpo, especialmente durante o sono, funcionam como altares de vigilância. Eles não apenas registram dados físicos, mas também criam um campo de rastreamento para espíritos que se especializam em minar a saúde. Quando você dorme com esses dispositivos, está, na prática, entregando ao inimigo um mapa detalhado do seu corpo, seus pontos fracos, seus padrões de sono, até mesmo suas emoções mais profundas, reveladas pelos batimentos cardíacos acelerados ou pela respiração irregular. E o pior, você está permitindo que essas forças atuem sobre você enquanto está vulnerável. Mas não são apenas Sartvates ou celulares. Qualquer dispositivo eletrônico que emita frequências, roteadores Wi-Fi, babás eletrônicas, carregadores sem fio, até mesmo lâmpadas inteligentes, pode se tornar um altar se estiver posicionado de forma estratégica no seu quarto. O inimigo não precisa de muito. Basta um ponto de emissão constante perto da sua cama para que ele estabeleça uma conexão. E uma vez estabelecida, essa conexão funciona como um dreno espiritual, sugando sua paz, sua saúde e até mesmo sua capacidade de ouvir a voz de Deus. Há uma passagem em Efésios 6:12 que diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que muitos não entendem é que esses dominadores operam através de estruturas. Eles não agem no vazio, eles precisam de portais, de altares, de pontos de ancoragem no mundo físico. E os eletrônicos, quando usados de forma descuidada, se tornam exatamente isso, estruturas que sustentam a ação do inimigo em sua vida. Então, o que você deve fazer? Primeiro, identifique. Olhe ao redor do seu quarto e pergunte: o que está emitindo frequências perto da minha cama? Seu celular? Seu tablet? O roteador Wi-Fi? A lâmpada inteligente? Segundo, remova. Não precisa jogar fora, basta tirar do quarto. Deixe esses dispositivos em outro cômodo durante a noite. Terceiro, declare. Assim como você fez com os espelhos, escreva agora mesmo: eu fecho todo altar eletrônico em meu quarto. Eu removo todo ponto de acesso do inimigo. Em nome de Jesus, eu tomo autoridade sobre as frequências que operam contra mim. Quando você declara com fé, está quebrando estruturas no reino espiritual. Você está dizendo ao inimigo: aqui não é mais seu território. E não subestime o poder dessa simples mudança. Muitos cristãos vivem anos sob opressão espiritual sem perceber que a solução está em reposicionar objetos. Não é superstição, é guerra espiritual estratégica. O inimigo não brinca em serviço. Ele estuda seus hábitos, explora suas vulnerabilidades e usa até mesmo o que parece inofensivo para te enfraquecer. Mas você tem autoridade em Cristo.
Você tem o poder de fechar portais, de destruir altares e de tomar posse do que é seu por direito, sono tranquilo, saúde restaurada e uma mente livre de tormentos. Agora, deixe-me contar sobre um terceiro altar oculto, um que quase ninguém reconhece, mas que é tão perigoso quanto os outros, o altar das palavras não ditas. Objetos com gratidão, sem suspeitar que, junto com eles, estão sendo transferidos espíritos de enfermidade, pobreza ou opressão. Esses itens não são apenas lembranças, eles carregam uma assinatura espiritual, uma frequência que atrai forças das trevas. Quando você os traz para dentro de casa, especialmente para o quarto, está literalmente convidando essas forças a operarem sobre sua vida. Vou contar a história de um pastor chamado Daniel. Ele era um homem de Deus, dedicado ao ministério, mas sofria com dores crônicas nas articulações. Médicos não encontravam explicação, os exames sempre voltavam normais. Até que, durante uma limpeza na casa da mãe, ele encontrou uma caixa com pertences do avô, falecido anos antes. Dentro dela, havia um relógio de bolso antigo, um anel de prata e um lenço bordado. Sua mãe, emocionada, insistiu para que ele ficasse com os itens. São lembranças da família, ela disse. Daniel aceitou, sem saber que aqueles objetos haviam sido usados em rituais de feitiçaria décadas antes. O avô, embora cristão, tinha envolvimento com práticas ocultas na juventude, e aqueles itens guardavam a memória espiritual daquilo. Dias depois de levar os objetos para casa, as dores de Daniel pioraram. Ele acordava à noite com sensação de peso no peito, como se algo estivesse sentado sobre ele. Sua esposa começou a ter pesadelos recorrentes, sempre com a mesma imagem, uma sombra escura ao pé da cama. Foi quando uma irmã da igreja, sensível ao mundo espiritual, visitou a casa e imediatamente sentiu uma presença maligna. Há algo aqui que não pertence a Deus, ela disse. Daniel, então, lembrou-se dos objetos herdados. No mesmo dia, ele os levou para fora de casa, quebrou o relógio, derreteu o anel e queimou o lenço, cobrindo tudo com oração e autoridade em nome de Jesus. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ele dormiu sem dor. Sua esposa não teve pesadelos. E, nas semanas seguintes, as dores articulares desapareceram completamente. Esse é o poder dos altares herdados. Eles não precisam ser objetos grandes ou óbvios. Às vezes, são pequenas coisas, uma peça de roupa, um quadro, um móvel antigo, até mesmo um livro. O que importa não é o valor material, mas a história espiritual que carregam. E o inimigo sabe disso. Ele usa esses objetos como âncoras, pontos de acesso para manter você e sua família presos em ciclos de doença, fracasso ou tormento. Mas há uma boa notícia, você tem autoridade para quebrar essas correntes. A Bíblia diz em Deuteronômio 7:26, não meterás coisa abominável em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela, de todo a detestarás e de todo a abominarás, porque é anátema. Isso significa que você não deve permitir que nada que tenha sido consagrado ao mal entre em seu espaço. E se já entrou? Você precisa identificá-lo, removê-lo e quebrar seu poder em nome de Jesus. Se você tem objetos herdados em casa, especialmente no quarto, faça uma inspeção espiritual, ore e peça ao Espírito Santo que revele qualquer coisa que não pertença a ele. Não tenha medo de se desfazer do que for necessário, sua saúde e paz valem mais do que qualquer lembrança. E quando remover, faça-o com autoridade, declare que todo altar é destruído, toda maldição é quebrada e toda conexão espiritual com o passado é cortada em nome de Jesus. Lembre-se, o inimigo não brinca em serviço. Ele usa até mesmo o que parece inocente para te prender. Mas você tem a vitória em Cristo. Você tem o poder de fechar portais, de purificar seu espaço e de viver livre de toda opressão. E essa liberdade começa quando você decide não dar mais lugar ao que não glorifica a Deus. Era um portal espiritual. Cada vez que ela o colocava ali, estava, sem saber, convidando a mesma entidade que sua avó servirá a entrar em seu quarto. E essa entidade não vinha com boas intenções. O colar não era apenas um objeto de valor sentimental. Ele havia sido consagrado em rituais, mergulhado em oferendas e usado em cerimônias onde sangue, palavras de poder e invocações foram pronunciadas. Cada vez que a avó o usava,
ela reforçava o vínculo espiritual com a entidade que servia. E quando a neta o herdou também a conexão espiritual que vinha com ele. O inimigo não se importa com laços familiares ou boas lembranças. Ele se apega ao que funciona. E nesse caso, o colar era a chave que mantinha a porta aberta. Shinadu e sua esposa tentaram de tudo. Jejuaram, oraram, ungiram a casa com óleo, declararam a palavra de Deus. Mas enquanto o colar permanecesse ali, o altar continuava ativo. A entidade tinha direito legal de agir, porque o objeto que a ligava àquela família ainda estava presente. Foi só quando um homem de Deus, cheio do discernimento do Espírito Santo, entrou em cena que a verdade veio à tona. Durante um culto de libertação, o Senhor revelou a ele exatamente o que estava acontecendo. Ele chamou Shinadu e sua esposa à frente e disse: há um objeto em sua casa que não pertence a Deus. É um colar que sua esposa recebeu de herança. Ele carrega uma maldição, e enquanto estiver em seu quarto, vocês nunca terão paz. A esposa de Shinadu ficou em choque. Ela amava aquele colar. Era uma lembrança querida de sua avó. Mas o Espírito Santo estava confirmando algo que ela, no fundo, já sabia. Naquela mesma noite, ela tirou o colar do quarto, levou-o para fora de casa e o quebrou em pedaços. Não bastava guardá-lo em uma gaveta ou escondê-lo em outro lugar. Era preciso destruí-lo completamente. Ela orou, quebrando toda a ligação espiritual em nome de Jesus, e declarou que aquele altar estava desfeito para sempre. No dia seguinte, as manifestações noturnas cessaram. A esposa de Shinadu dormiu em paz pela primeira vez em meses. E o mais impressionante, a entidade que os atormentava perdeu seu direito legal de agir. Essas histórias não são exceções. Elas são exemplos claros de como o inimigo opera. Ele não precisa de permissão direta para agir quando já existe um ponto de entrada estabelecido por gerações. Objetos herdados, especialmente aqueles que pertenceram a pessoas envolvidas em práticas espirituais não cristãs, são como antenas que amplificam a influência do mal. Eles não são apenas lembranças. São altares em potencial. E enquanto estiverem em sua casa, especialmente em seu quarto, você está dando ao inimigo o direito de continuar sua obra. Mas há uma boa notícia: você não precisa viver sob essa opressão. Jesus já pagou o preço pela sua liberdade. O sangue dele quebrou toda a maldição, e a autoridade que ele te deu é maior do que qualquer força das trevas. Se você tem objetos em sua casa que vieram de familiares envolvidos em religiões tradicionais, sociedades secretas ou qualquer prática que não glorifica a Deus, não hesite. Não espere que algo ruim aconteça para agir. Examine cada item com discernimento. Pergunte ao Espírito Santo: esse objeto carrega algo que não pertence ao reino de Deus? Se a resposta for sim, não tenha medo de removê-lo. Quebre-o, queime-o, destrua-o. E depois, declare a palavra de Deus sobre sua vida e sua casa. Lembre-se, a liberdade não é apenas a ausência de opressão, mas a presença da autoridade de Cristo. Quando você remove esses objetos, você não está apenas se livrando de lembranças. Você está fechando portas que o inimigo usava para entrar. Você está quebrando cadeias que prendiam sua família por gerações. E está declarando, com fé, que em Cristo, você é livre. Não permita que o medo ou o sentimentalismo o impeçam de viver a plenitude do que Deus tem para você. A vitória já é sua. Basta agir com fé e autoridade. Fluindo em minhas veias. Vitalidade está sendo restaurada em cada célula. O que o inimigo roubou, Deus está devolvendo agora, multiplicado e com juros. Você percebe o que acabou de acontecer? Quando você quebrou esses altares com autoridade, você não apenas removeu objetos, você desativou sistemas inteiros de opressão que estavam operando em sua vida. Cada palavra que você declarou não foi um simples pedido, mas uma ordem espiritual. E no mundo invisível, os exércitos celestiais começaram a agir. Os anjos de Deus estão agora removendo esses pontos de acesso, selando as brechas e restaurando o que foi danificado. Mas há algo crucial que você precisa entender: a batalha não termina quando você remove os objetos. O inimigo não desiste facilmente. Ele vai tentar fazer você duvidar. Ele vai sussurrar: isso é bobagem, você está exagerando.
Esses objetos não têm poder algum. Ou então, se você jogar isso fora, está desrespeitando sua família. É só um colar, uma foto, um relógio antigo. Não caia nessa armadilha. Essas são as mesmas mentiras que ele usa para manter as pessoas presas. A verdade é que, quando você remove esses altares, você está quebrando o ciclo de destruição que vinha sendo passado de geração em geração. Você está dizendo ao diabo: chega. Aqui não é mais seu território. E sabe o que acontece quando você fecha essas portas? Deus começa a abrir outras. Novas portas de bênçãos, de cura, de prosperidade. A palavra diz em Isaías 43:19: Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não a percebeis? Quando você remove o velho, o novo pode entrar. Quando você quebra as cadeias, a liberdade se manifesta. Quando você destrói os altares, Deus ergue um novo altar, um altar de adoração, de paz, de saúde. Agora, quero que você faça algo prático. Vá até o seu quarto agora mesmo. Não espere até amanhã, não deixe para depois. O inimigo vai tentar convencê-lo a adiar, mas não dê ouvidos. Pegue um saco de lixo, uma caixa, ou até mesmo um balde. Comece a examinar cada item com os olhos da fé. Aquela foto antiga na parede? Aquela peça de roupa que você herdou? Aquele objeto que você guarda por precaução? Se ele tem qualquer conexão com práticas espirituais do passado, se ele carrega uma história de idolatria, de feitiçaria, de pactos com forças das trevas, ele precisa sair. Não negocie com o diabo. Não tente purificar o objeto. A Bíblia é clara: queime, destrua, elimine. Não venda, não dê para outra pessoa. Você não quer passar essa maldição adiante. E quando você estiver fazendo isso, ore. Declare em voz alta: em nome de Jesus, eu quebro todo o pacto, toda maldição, toda ligação espiritual com este objeto. Eu o renuncio agora. Eu o destruo. E eu declaro que, a partir deste momento, minha vida está livre de toda influência maligna que vinha através dele. Faça isso com fé. Não com medo, não com dúvida, mas com a certeza de que Deus está agindo. Depois que você terminar, não pare por aí. Limpe o seu quarto. Abra as janelas, deixe a luz entrar. Ore sobre cada canto, cada móvel, cada espaço. Consagre o seu quarto ao Senhor. Diga: este é um lugar de descanso, de paz, de cura. Nenhum espírito maligno tem permissão para operar aqui. Nenhuma doença, nenhuma opressão, nenhuma maldição pode permanecer. Este quarto está selado pelo sangue de Jesus. E então, espere. Espere para ver a mão de Deus se mover em sua vida. Muitas pessoas, depois de fazerem isso, relatam mudanças imediatas. O sono melhora. A ansiedade some. Dores que eram constantes começam a desaparecer. Coisas que os médicos não conseguiam explicar simplesmente deixam de existir. E não é mágica. É o poder de Deus agindo quando o terreno é limpo. Quando você remove os altares, você está dizendo a Deus: eu quero o Senhor aqui. Eu quero a sua presença, a sua cura, a sua bênção. E ele responde. Mas lembre-se, a batalha espiritual é real. O diabo não vai desistir sem lutar. Ele pode tentar trazer de volta os mesmos sintomas, as mesmas opressões, as mesmas doenças. Mas agora você sabe a verdade. Você sabe que não é natural. Você sabe que não é coincidência. E você sabe o que fazer. Quando esses ataques vierem, e eles virão, você não vai entrar em desespero. Você vai levantar a sua voz e declarar: não. Eu já quebrei esse altar. Eu já fechei essa porta. Em nome de Jesus, eu ordeno que você saia da minha vida. E então, algo extraordinário vai acontecer. Você vai perceber que não está mais lutando sozinho. O Espírito Santo está com você. Os anjos de Deus estão ao seu redor. E Jesus, o vencedor, está caminhando ao seu lado. Você não é mais uma vítima. Você é um guerreiro. Você é um filho de Deus, chamado para viver em liberdade. Então, hoje é o dia.
Hoje é o dia em que você decide não viver mais debaixo da sombra da doença, da opressão, da maldição. Hoje é o dia em que você escolhe a vida. A vida abundante que Jesus prometeu. A vida de saúde, de paz, de vitória. Não espere mais. Não adie. O tempo de Deus é agora. E a sua liberdade começa quando você age. Eu quero que você faça uma coisa antes de terminar. Se este ensinamento tocou o seu coração, se você reconheceu que esses altares estavam operando em sua vida, se você sentiu o chamado de Deus para agir, então levante-se agora. Não importa onde você esteja. Se estiver em casa, no trabalho, no transporte. Levante-se e diga em voz alta: eu declaro, em nome de Jesus, que toda maldição, toda doença, toda opressão que veio através de altares em meu quarto está quebrada agora. Eu removo todo objeto de influência maligna. Eu fecho toda a porta. Eu selo meu quarto com o sangue de Jesus. E eu declaro que, a partir deste momento, a minha saúde é restaurada. A minha paz é restabelecida. E a minha vida pertence a Deus. Amém. Agora, respire fundo. Sinta a paz de Deus inundando o seu coração. Você acabou de fazer algo poderoso. Algo que vai mudar o curso da sua vida e da sua família. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você. E Ele não vai desistir de você. Que o Senhor abençoe você abundantemente. Que Ele restaure a sua saúde, a sua paz, a sua alegria. E que, a partir de hoje, você viva a vida que Ele sempre sonhou para você, uma vida de liberdade, de vitória e de poder. Em nome de Jesus. Amém. Fluindo pelo meu corpo. Cada órgão, cada articulação, cada célula está sendo renovada pelo poder de Deus. Eu estou curado, estou completo, estou livre. Em o poderoso nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, algo mudou no mundo espiritual. O altar em seu quarto e em sua casa foi confrontado. Os portais foram fechados, e o acesso que o inimigo tinha à sua saúde foi cortado. Agora, é sua responsabilidade agir de forma prática. Remova os objetos que eu identifiquei. Reposicione seus espelhos. Afaste os aparelhos eletrônicos. Destrua os itens herdados. E observe como sua saúde começará a se transformar. Vamos agora aos passos práticos para cada tipo de altar. Começando pelo altar dos espelhos, entre no seu quarto hoje mesmo e verifique cada espelho. Se houver um espelho diretamente voltado para a sua cama, remova-o imediatamente. Você pode reposicioná-lo para outra direção ou retirá-lo completamente do ambiente. Se tiver portas de armário com espelhos que ficam de frente para a cama, mantenha-as fechadas durante a noite ou cubra os espelhos com um pano. Nunca durma com nenhuma superfície refletora apontada diretamente para o local onde você descansa. Quanto aos aparelhos eletrônicos, estabeleça uma nova regra em sua casa a partir desta noite. Nada de celulares, tablets ou notebooks no quarto depois das 22 horas. Carregue seus dispositivos em outro cômodo. Se usa o celular como despertador, compre um relógio despertador comum. Transforme seu quarto em uma zona livre de tecnologia. Seu quarto deve ser um lugar de descanso, não um espaço de estímulos e distrações. E se você tem enfrentado insônia, ansiedade ou sono agitado, verá uma melhora significativa em pouquíssimo tempo após implementar essa mudança. Sobre os objetos herdados, revise seu quarto e identifique tudo que foi deixado por parentes falecidos, roupas, joias, móveis, enfeites, qualquer coisa que tenha pertencido a alguém que já partiu. Se você sabe que essa pessoa estava envolvida com religiões tradicionais, práticas ocultas, segredos de feitiçaria ou sociedades espirituais que não estavam alinhadas com o cristianismo, elimine esses itens imediatamente. Não os guarde, não os armazene, destrua-os por completo. Queime-os, se possível. E, ao fazer isso, ore sobre as cinzas e declare que toda maldição ligada a esses objetos está quebrada em nome de Jesus. Essas não são sugestões. São instruções. Se você deseja viver em saúde e romper os ciclos de enfermidade em sua vida, precisa agir. A fé sem obras é morta. Você fez a oração.
Agora, é hora de caminhar. Remova os altares, feche os portais e veja Deus restaurar sua saúde. Agora, quero que você faça uma declaração final. Nos comentários, escreva: meu quarto é um santuário de cura e descanso. Quando você escreve isso, não está apenas fazendo uma afirmação, está estabelecendo uma nova realidade no mundo espiritual. Seu quarto não é mais um lugar onde o inimigo tem acesso. É um santuário, um lugar santo, onde a cura flui e a paz reina. Escreva agora mesmo: meu quarto é um santuário de cura e descanso. Faça essa declaração. E que ela seja o início da sua restauração completa. Antes de encerrar, quero deixar um último pedido. Inscreva-se neste canal. O que compartilhei com você hoje é apenas o começo. Há muito mais revelações por vir. Mais estratégias, mais armas que o ajudarão a caminhar em vitória total. O reino das trevas operou em segredo por tempo demais. Mas não mais. Estou expondo cada estratégia, cada tática, cada arma oculta. E quero que você esteja equipado com esse conhecimento para viver em liberdade. Clique no botão de inscrição agora mesmo. Ative o sininho de notificações. Cada vídeo que eu lançar será mais uma peça do quebra-cabeça, mais uma chave para o seu livramento. E você não pode perder nenhuma delas. Para encerrar, lembre-se: você não é uma vítima. Você não está desamparado. Você não está à mercê de doenças e enfermidades. Você é filho de Deus. Está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Tem autoridade sobre todo demônio, toda maldição e toda aflição. E quando você caminha nessa autoridade, quando entende as estratégias do inimigo e sabe como neutralizá-las, você se torna imparável. Os altares em seu quarto têm mantido você doente. Mas hoje você recebeu o conhecimento para removê-los. Hoje você tem as orações para destruí-los. Hoje você tem o poder para viver em saúde e liberdade completas. Vá até o seu quarto. Remova esses altares, destrua esses portais e veja Jesus Cristo restaurar tudo que o inimigo roubou da sua saúde. Eu sou Miriam Okafor. Fui especialista em contaminação de quartos no reino das trevas, mas agora sou uma arma nas mãos de Deus. E não vou parar de expor esses segredos até que todo crente seja livre. Que o Senhor o abençoe. Que Ele o cure, que Ele o restaure e que você caminhe em saúde divina todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.